Olá, tudo bem? Professor José Ricardo aqui para mais um vídeo ainda sobre a questão ali da geometria e polaridade dentro dessa sequência, que vão ter 3 vídeos, esse é o segundo, vai ter mais um. Ok? Vamos lá então, sem demora, polaridade das ligações. Vamos lá. O que tem a ver a polaridade das ligações, né? A gente tem ligações, isso aqui a gente está falando de ligações covalentes, né? As ligações podem ser polares ou apolares. E a gente analisa isso, né, se a ligação vai ser polar ou apolar, com base na eletronegatividade dos átomos. Então eu vou olhar para cada ligação química, que aqui a gente está falando de polaridade de ligações. Cada ligação química eu defino se ela é polar ou apolar. Tá? Então se a molécula tem 20 ligações covalentes, eu vou ter 20 análises. Cada uma delas pode ser polar ou apolar. Tá? Em uma molécula eu posso ter ligações polares e apolares. Se houver diferença de eletronegatividade, a gente vai dizer que essa ligação é polar. Se não houver diferença de eletronegatividade entre os átomos que fazem a ligação, a gente vai dizer que a ligação é apolar. Ok? Então, recordando a eletronegatividade, né? Como é que a gente vai avaliar essa diferença de eletronegatividade? Nós podemos pensar lá em olhar na tabela periódica, né? O átomo, se eu estou na mesma linha, né? No mesmo período, o átomo que está mais para a direita é mais eletronegativo. Se eu estou na mesma coluna, o átomo que está mais para cima é mais eletronegativo. Mas é interessante, se você puder, lembrar dessa fila de eletronegatividade aqui, vai te ajudar bastante. Ela cresce nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Ela decresce, melhor dizendo, né? O maior está aqui à esquerda e o menor, o menos eletronegativo, está aqui para a direita. E existe uma frasezinha, não é tão bom a gente se inspirar nessa frase, mas dá para lembrar, né? Que a frase é o seguinte, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o ruim aqui é no briguei, então não dá para ir para o clube para brigar, né? Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É uma frase bastante conhecida aí nas internets da vida para memorizar essa fila de eletronegatividade, ok? Vamos lá, então, dar uma olhadinha em alguns casos. A ligação, quando então há diferença de eletronegatividade, a gente chama ela de polar. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Uma molécula feita entre o H e o Cl, a gente pode chamar ela de cloreto de hidrogênio, um gás. Se eu dissolver esse gás em água, né, borbulhar ele em água, ele dissolve e ioniza, formando o ácido clorídrico. Então, esse par de elétron aqui da ligação está representado em cores ali diferentes, mas é só para chamar a atenção. Vamos olhar então como é que é a eletronegatividade do H e do Cl. Tá aqui a filinha de eletronegatividade, olha o Cl onde está, olha o H onde está. Ordem decrescente significa que o Cl tem eletronegatividade maior que o hidrogênio. Se ele tem eletronegatividade maior, o que vai acontecer? Porque a eletronegatividade tem a ver com esse negócio de polaridade, professor? Não estou entendendo onde você quer chegar. Vamos resgatar a ideia do que é eletronegatividade? Eletronegatividade é uma característica que tem um desenvolvimento periódico na tabela, então existe um padrão de repetição na tabela periódica. E a eletronegatividade é a tendência que o átomo tem de puxar elétrons para o lado dele quando ele está fazendo uma ligação química. Tá? Então, o átomo que gosta mais de elétrons tem a capacidade de puxar mais esses elétrons para perto dele. Ele acaba ficando nas ligações, né? Se ele está ligado com um átomo que não tem tanta tendência de puxar, que é menos eletronegativo, então o átomo mais eletronegativo consegue usar o elétron, os elétrons, né, dessa ligação covalente uma maior parte do tempo. Tá? Os elétrons contam para os dois átomos, né? Porém, um deles acaba ficando com maior parte do tempo esses elétrons perto dele. E isso gera uma diferença de cargas, né? Que é o que a gente vai ver agora aqui na sequência dessa apresentação. Então aqui, ó, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, a tendência é que ele puxe esse par de elétrons mais perto dele. Quando ele puxa o par de elétrons mais perto dele, o que acontece? Gera-se uma carga negativa no lado do cloro e uma carga positiva no lado do hidrogênio. Só que essa carga ela não é inteira, ela é uma carga parcial. O símbolo que a gente usa para chamar carga parcial é o delta minúsculo. Né? O delta maiúsculo é aquele triângulo, o delta minúsculo tem essa carinha aqui.
Então, esse delta menos indica uma carga parcial negativa. Esse delta mais indica uma carga parcial positiva. Então, como o cloro é mais eletronegativo, ele puxa mais os elétrons, perto do cloro fica parcialmente negativo e, consequentemente, perto do hidrogênio fica parcialmente positivo. Isso gera, então, o que a gente chama de ligação polar, porque tem polos elétricos aqui, positivo e negativo. É isso, simplesmente isso. Então, em cada tipo de ligação, eu vou ter que analisar se tem diferença de eletronegatividade, vai ser polar. Um lado vai estar mais positivo, um lado vai estar mais negativo. Qual é o lado mais negativo? O lado do mais eletronegativo, ok? Vamos a um exemplo, então, de ligação apolar, que não vai ter polaridade. Então, ó, se eu tenho dois cloros ligados agora, ao invés de um cloro e hidrogênio, os dois cloros têm a mesma eletronegatividade. Se eles têm a mesma eletronegatividade, ninguém vai ter mais força para puxar os elétrons que estão aqui na ligação. Então, esse aqui vai puxar com uma força X, esse aqui também vai puxar com uma força X, só que cada um está puxando para um lado, como se fosse um cabo de guerra, onde os dois lados têm exatamente a mesma força. Ninguém vai ganhar essa disputa pelos elétrons. Então, nesse caso, não há diferença porque um puxou para um lado, outro puxou para o outro, ambos têm a mesma força, a diferença aqui é zero, então a ligação é apolar. Não vai nem para um lado nem para o outro. Ninguém tem mais força para puxar, então empata, ligação apolar. Ok? Resumindo, então, essencialmente, quando a gente fala de polaridade de ligações, eu vou olhar o quê? Se os átomos têm diferente eletronegatividade, a ligação é polar. Se os átomos têm igual eletronegatividade, a ligação é apolar. E dá pra gente pensar o seguinte, se o átomo é igual, se os átomos, né, na ligação são iguais, ligação apolar. Se os átomos são diferentes, tende a ter ligação apolar. Porque átomos diferentes tendem a ter eletronegatividade diferente. Até tem alguns casos onde é muito próximo. Só que dá pra gente usar como regra geral, considerando que haverá exceções, que quando que vai ser diferente a eletronegatividade? Quando eu tiver átomos diferentes. Então, se eu tenho átomos diferentes, a tendência é que a ligação seja polar. Se eu tenho átomos iguais, a ligação, aí sem dúvida, vai ser apolar. Ok? Então, era isso, rapidinho, essa aula aqui sobre polaridade de ligação. Depois vai ter uma aula sobre polaridade da molécula, que aí é um pouquinho mais complexo, mas fica para o próximo vídeo. Nesse eu fico por aqui. Tchau, tchau.